essa questão da tecnologia e do humano, elas são muito interligadas, se você parar a pensar dessa forma, né? Então não existe, não é uma competição, né? É uma coisa que é uma simbiose, né? A Sim. gente está aqui totalmente ligado, por mais que a gente esteja fazendo tecnologia, quanto mais tecnologia a gente faz, mais humano a gente se torna, eu vejo dessa maneira. E aí, City Lover, estamos começando mais um episódio do CityCast. E hoje, finalmente, uma presença feminina nesse estúdio aqui na Central IT. Mas não é qualquer presença feminina. A gente está recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Muito especial por vários motivos, né? Uma pessoa que tem bastante tempo de casa, de Central IT, então conhece muitas histórias, já participou de projetos para impactar outros negócios, para empoderar. Aliás, empoderar pessoas é um negócio que ela tá totalmente à frente aqui na Central IT. Vocês já imaginam de quem que eu estou falando? Da nossa vice-presidente de Pessoas, Finanças e Gestão, Vânia. Seja muito bem-vinda aqui ao CityCast. Uma honra ter você aqui. Obrigada, Pedro. Estou muito feliz também com esse convite de estar aqui contigo, né, e com toda a equipe Central IT, para a gente compartilhar um pouquinho das histórias, né? São 13 anos de Central, então histórias não faltam, né, para a gente contar. E fico muito feliz. A gente já tinha marcado de gravar, chegou minha bebezinha, não deu para gravar e Sim, estamos aqui agora. Muito bom. um motivo, né, simples, né? Sim, Só sim. uma bebezinha e tal. É, até esqueci de falar, além disso tudo, é mãe da Rebeca, agora há pouco tempo, né? Tá. Aliás, como é que tá sendo essa volta agora ao escritório? Deu saudade? Você, 13 anos de casa? Deu saudade. Assim, foi a primeira vez que eu me afastei com, né, mais tempo Aham. afastado da central. E é um misto de sentimentos. Realmente, assim, eu já ouvi essa expressão muitas vezes de muitas mães, né? De que a maternidade, trabalho, enfim, tudo isso gera um misto de sentimentos. E eu falo, né, na prática agora que é verdadeiramente isso. Você fica. Você quer uma coisa, mas você quer outra, você quer estar com o seu bebê, mas um trabalho é algo super importante, algo super gostoso também, que, né, eu acho Já tá que você acostumado está e acostumado, tem uma rotina, então, assim, é uma loucura, mas, enfim, é vamos que bom, vamos, é sim, é muito bom ter bom. você, é bom e é bom, muito bom ter você de volta. E até te fiz essa pergunta porque assim, a gente tem alguma, assim, eu tô na Central há um ano, né, um ano e pouquinho, e eu já tive alguns momentos com a sua equipe, com você que já me marcaram. Inclusive no final do ano teve um momento que envolveu a minha equipe, né? Envolveu o Rafael da minha equipe. Inclusive, beijo, Rafa. Que foi para quem não sabe, para quem é de fora da Central não sabe, no final do ano a gente mandou, né? A Central IT mandou um kit Foi. de Natal ali, né? Com aves de Natal e tal. E quando eu soube, eu sempre brinco com isso, eu sou vegano. E quando eu soube, deu até um banho, putz, um brinde que Putz. eu não vou usar e tal, não sei o quê. Eu confesso que assim, legal, bem legal isso, mas ok. Tipo, entendo a importância, mas não me tocou tanto. E aí, quando saiu a comunicação para os colaboradores, né, nós gestores ficamos sabendo primeiro numa reunião de gestão e tal. Quando saiu para os colaboradores, um dos meninos que trabalha comigo na equipe de marketing, né, ele veio e ficou muito emocionado, né, de estar recebendo e falou: pô, que esse ano eu vou falar para vou falar pra minha família que a carne da ceia, né? Tipo, a mistura ali da ceia é minha, eu que vou levar e tal. E realmente a gente mandou um kit que dava pra garantir a família ali. E aí eu queria muito começar por isso, assim. A gente teve esse momento que foi muito emocionante, a gente até falou sobre isso no final de ano. Mas a gente é uma empresa de tecnologia. E a sua vice-presidência é uma vice-presidente que começa com pessoas, né? Pessoas, finanças Finanças e e gestão. gestão. Mas é pessoas antes. Como é que é isso, assim? De focar em pessoas no meio da tecnologia, tecnologia é feita por pessoas, como é que você enxerga isso? Eu acho que você tocou num ponto importante, assim, sabe? Muitas vezes eu falo isso com uma frequência. A gente muitas vezes pensa que impactar pessoas é fazer algo muito grandioso. E eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que muitas das vezes, algo que, por exemplo, como você falou, não te tocou pessoalmente, para uma outra pessoa aquilo é muito grandioso. Então eu acho que empoderar pessoas está muito ligado a simples ações, a você fazer algo pequeno, algo que de repente para o teu dia a dia talvez não faça muita diferença, mas que para uma outra pessoa aquilo é algo extremamente grandioso.
né? Então, eu acho que a gente olha para os indivíduos, né? Cada um com a sua particularidade. Eu acho que isso é interessante. O nosso negócio é um negócio formado por pessoas, né? A tecnologia é uma ferramenta, mas se a gente não tiver esse por trás, e não do humano, do coração de cada um, as coisas não acontecem. Eu acho que isso que dá força, que dá gás, né, para tudo acontecer. Então, é assim que eu vejo. E até interessante essa visão que você tem, não tinha pensado nisso. Como quando a gente fala de empoderar e de impactar essas pessoas, a gente sempre pensa numa coisa que vai impactar 200 milhões de pessoas, sendo que você pode impactar uma vez, né? Uma pessoa ali de cada vez de uma forma diferente. Eu falo isso, porque assim, aquela questão dos nossos sonhos, né? Eu digo assim, quando eu tinha, sei lá, 14 anos por aí, você começa a pensar na vida, em profissão, o que você quer ser, né? Eu tinha dois sonhos, né? Um era ter uma biblioteca. Cara, que Sempre legal. gostei muito de ler, né? Eu queria muito ter uma biblioteca. Na época não tinha internet, não era algo popular como é hoje, né? O acesso das coisas, né? A tudo. E o outro era, nossa, eu queria fazer algo, sei lá, grandioso. E com o passar do tempo, passar da vida, das coisas que vão acontecendo com a gente, eu descobri que, na verdade, esse grandioso, ele é pequeno. Pequeno, às vezes, numa ação, mas num impacto grandioso. Então, a gente, muitas vezes, não tem noção, até das nossas ações, assim, de quanto uma palavra para alguém, em um determinado momento, que para você, talvez, você esteja só fazendo ou contando uma história, fazendo algo que, sei lá, faz parte do teu dia a dia, mas que toca a vida de alguém, o coração de alguém, né, de uma forma geral, que aquilo desperta algumas coisas e algumas chaves que pode ser muito grande. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não penso mais em ter uma biblioteca, até porque Eu não ia faz mais perguntar sentido. isso. Eu ia perguntar isso. Eu falo, você comprou um Kindle ou você montou sua Eu não biblioteca? tenho nenhum Kindle. Eu leio, eu gosto ainda de ler o livro, eu leio às vezes no celular, mas nenhum Kindle eu tenho, então eu ainda gosto muito de ler, mas não tenho mais o sonho de ter uma biblioteca, porque os materiais são muito fáceis, né? Sim. Mudou completamente. E também não penso em fazer algo assim, grandioso, enorme, porque quando na minha cabeça, ao tocar um indivíduo, né, às vezes da sua própria família, né, de quem está perto de você, de quem trabalha contigo, de quem está no teu dia a dia, filho, marido, esposa, às vezes se você tiver alguém que trabalha contigo dentro da tua casa, isso já é muito grandioso, né? Então, assim, eu acho que para querer ajudar mais gente, ou apoiar mais pessoas, você tem que começar de quem está ao teu redor. Eu penso dessa forma. Eu já gostei muito disso, porque eu nem, assim, a gente, né, tá sempre preocupado em gerar muito impacto, né, em fazer coisas que vão sair na mídia, que vão impactar muitas pessoas. E às vezes é aquela experiência ali que é muito legal para aquela pessoa e que fideliza aquela pessoa, então faz um bem para aquela pessoa que você cria um laço, né, com a pessoa. E às vezes você não tem noção disso. Um exemplo, né? A Luana, nossa gerente de RH, ela já é a segunda vez que ela trabalha com a gente. Sim, Ela entrou, eu não sou péssima em ano, em data e tal, mas enfim, deve ter sido, a gente ainda estava no Via Brasil, ela veio pra cá, então deve ter sido por volta aí de 2011, 2012, mais ou menos. Na época como analista. E ela trabalhou com a gente um tempo, também não sei dizer quanto, um ano, dois, mais ou menos. E um belo dia ela teve uma outra oportunidade, ela almejava, enfim, umas questões de crescimento que pra gente não estava no mesmo momento que a gente, vamos colocar sim. assim. E ela veio pedir desligamento e tal, a gente bateu um papo. Eu era a gestora dela direto, né? E foi, assim, é algo que eu lembro das palavras dela até hoje, pra você ter ideia. Porque ela, né, muito emocionada, então ela virou pra mim e falou assim, Vânia, você me deu uma oportunidade, né? Numa época em que todo mundo fechou a porta, você abriu uma porta. Então aquilo fez, naquele momento da minha vida que eu estava passando por muita dificuldade, fez uma diferença muito grande na minha vida. Então eu queria muito te agradecer, né? Enfim. E aí, poxa, me caiu uma ficha, porque assim, na época, né, que eu tinha contratado ela, que a gente tinha feito o processo seletivo, eu não tinha a mínima noção do quanto aquilo fazia diferença. Então, assim, eu falo isso muito pro nosso time de RH, né, de pessoas. O quão poderoso é você poder dizer, né, para as analistas, você poder ligar para a pessoa e falar assim, olha,
eu tenho aqui um convite de emprego para você. Porque ao mesmo tempo que você pode estar ligando para um profissional que de repente, sei lá, né, às vezes nem está procurando emprego, enfim, né, e está numa fase muito tranquila da vida, às vezes você pode estar ligando para alguém que está desempregado há anos, que está faltando às vezes comida, sei lá, ou alguma coisa já para a família dele, e aquilo é muito poderoso. Que a gente perdeu a dimensão. Eu sou um contratado da pandemia na Central IT. Eu sei que assim como eu, tem vários, né? Várias pessoas. O meu time inteiro, basicamente, foi contratado na pandemia. E a gente não tem esse. A gente não tem, né? Eu fui ganhando, por estar na posição que eu tô, eu fui ganhando convívio porque a gente agora, né, já tem eventos presenciais, acaba que a minha área de marketing é uma área meio transversal, então não tem pra onde eu correr, eu vou encontrar as pessoas, vou conversar com as pessoas. Mas é um desafio também seu, eu acho, assim. Como é que, sendo uma empresa de tecnologia, e mais do que isso, a Central IT é reconhecida como uma empresa do abraço. Como é que é Verdade. essa transição? Eu queria saber um pouco da parte da transformação digital, da noite pro dia, a operação toda online, de repente, todo mundo de casa, mas também esse quentinho, assim, porque, por exemplo, o que você me falou na reunião de gestores foi presencialmente, estava sentado, você veio falar comigo. Como é que faria isso online? Você teria que me pingar ali no No software, Teams. no Teams e, opa, falar com você. Como é que é essa transição, assim? Como é que mantém esse calor da Central IT nesse momento, assim? Olha, eu acho que é um dos nossos principais desafios e foi uma das coisas que a gente mais teve medo, assim, né? E vou falar que esse medo ainda não passou totalmente, sendo bem sincera, né? A gente vivia. A Central IT sempre foi uma empresa muito presencial, né? O Freitas é uma pessoa muito do presencial. A gente Sim, brinca, né? A única pessoa que veio todos os dias para a Central IT durante toda a pandemia foi ele, né? Então, assim, as coisas sempre aconteceram aqui muito, vamos lá, no tete a tete, no dia a dia, no corredor, né? Na- no presencial. E aí, pô, um belo dia, buft, né? Pandemia, todo mundo, né, vai para casa, computador debaixo do braço e ninguém sabia como fazer, ninguém sabia como trabalhar. Tava comentando isso com meu esposo esses dias. A gente foi aprendendo de pequenas coisas, né? Até, sei lá, como fazer, qual que é a netiqueta, vou usar aham, um, uma expressão até de um curso de alemão que eu fiz um tempo. Qual que é a netiqueta, né? Qual que é a etiqueta que a gente vai utilizar até para as reuniões, né? E muitas tentativas foram feitas e a gente foi aprendendo aos poucos, sim. né? E nosso PDL daquele ano voltado às lideranças foi um PDL trazendo, né, uma empresa especializada nisso para a gente poder discutir, né, e abrir esse canal com as lideranças de como fazer isso. E foi muito difícil, não vou falar que foi fácil, não. E é algo que nos preocupa. Então, assim, aos poucos a gente foi aprendendo, aos poucos a gente foi criando formas de tentar ganhar essa proximidade. Então, a gente fez uma reformulação toda do nosso programa de integração, né, para os colaboradores, focando que a gente fazia tudo presencial. Então, um belo dia, cara, acabou. E a gente teve que, né, fez uma série de vídeos gravando para tentar transmitir um pouco para as pessoas do que era a Central IT, de como que as coisas aconteciam, como é que essa energia, né, funcionava. E ainda estamos nessa fase, né? Você sabe, a gente ainda está montando material, Sim. revisando materiais, criando novos materiais para transmitir um pouco, até para quem está entrando, disso, de como é que a Central funciona. A gente criou uma campanha que foi aquele abraço, com o principal tema do nosso programa de integração, para tentar transmitir isso. Olha, nós nos posicionamos dessa forma, é assim que a gente lida, né? Eu não sei se eu não sei se isso consegue chegar, talvez até a ponta como nós gostaríamos, mas é assim que a gente se sente tentando transmitir. Então, pequenas coisas, né? Eu lembro, né? Na Central IT é muito, né, muito emblemático assim a figura da massinha no DP, Aham, né? sim, sim. Tanto para quem entra quanto infelizmente ou Pra quem felizmente, sai, né, sim. para quem sai. E aí, ela é muito, né, muito simpática, gosta de conversar, você já Conheço, deve sim, ter conhecido, sim. né? Então, gosta de conversar com todo mundo, bate-papo, né? Aquela coisa toda muito espontânea. E nós ficávamos pensando, cara, como é que a gente vai transmitir isso para quem tá lá? E a gente foi criando alguns informes. Poxa, vamos criar uma carta aí de boas-vindas para quem tá entrando, vamos colocar a foto dela lá, mostrar o rostinho dela,
colocar, em vez de escrever de uma maneira, sei lá, mais fria e tal, vamos, né, como ela falaria para quem está entrando? Qual que é a maneira que ela se comunica, né? Então, a gente foi lá, olha, eu sou a Márcia, muito prazer, né? Como é que estou aqui para, né, para te apoiar nesse processo. E a gente foi amadurecendo nisso. Ainda estamos aprendendo, tá? A gente ainda, eu não considero que a gente ainda está totalmente maduro nisso, sabe? Mas tá tudo bem. Sim, claro. Tá tudo bem, porque a vida E é é um do, eterno aprendizado, e é do né? processo da inovação, né? A Sim. gente tá sempre entrando numa sala escura. A próxima sala é sempre uma sala meio escura que até a gente dominar e acender as lâmpadas ali e E aprender. eu acho que esse desejo, esse inconformismo, né, ele é o que te move, né? Eu Sim. me movo dessa forma, né? O Freitas, uma vez, várias vezes já me falou isso, mas ele fala assim, Vânia, você é muito chata. Você é muito chata. E aí eu brinco com ele do contrário. Eu falei, Freitas, quando você vira algo bem feito, sei lá, passei na rua e vi um carro que eu falei, cara, esse carro é top. Você pode ter certeza que tem chatos nesse Naquele projeto. processo. Né? Gente chata faz coisa boa. Porque eu quero dizer no sentido, assim, desse inconformismo, de você estar Sim, sempre sim. querendo falar, putz, eu posso melhorar E o aqui. próprio Freitas é assim. O O Freitas é Freitas é assim, ele é assim. assim Ele tá também. externalizando, mas Ele é assim. E é legal você falar disso, porque eu vim até pensando antes, né, que a gente assim, prepara uma entrevista, mas é um ser vivo. E acho que o nosso dia a dia aqui também é um pouco um ser vivo, né? Você tá. Sim. O Elton falou disso no papo comigo, que ele falou, pô, eu recebi o convite para assumir a vice-presidência e eu já pensei em várias coisas da gestão que eu queria fazer, em momentos com os meus colaboradores e tal. E aí combinei toda uma coisa na minha cabeça. E pá, veio pandemia. E aí, basicamente, assim que começou, Foi. me mudei para Brasília e veio pandemia. E aí zerou tudo. Então, é um pouco se adaptar. Mas estou falando isso porque quando a gente pensa em uma empresa de tecnologia, cuja nossa atividade fim é tecnologia, né? O que a gente, o que você vende no final do dia? É um software, é um produto de tecnologia, alguma coisa. Essa área de gestão humana parece que não tem nada a ver, né? Mas você vê como as pessoas não produzem, né? Se a gente não. Totalmente. E assim, uma vez eu fui numa palestra num evento em São Paulo do Murilo Gun, Uhum. e ele falou uma coisa que também ficou muito marcada pra mim, assim. Ele fala assim, gente, né, muitas vezes a gente escuta falar sobre, né, automações, automatizações e transformação digital e uma série de coisas, e sempre vem muito na cabeça das pessoas aquela questão assim, puxa, será que a máquina está roubando meu emprego? Né? Será que eu vou ser substituído por uma automação? Sim. E ele falou assim, e aí eu fiquei pensando, as pessoas estão com medo de que as máquinas estejam roubando os empregos delas. Né? E na verdade eu vejo o contrário. Né? O quanto tempo nós humanos não roubamos o trabalho das máquinas. Então, deixa o humano para o humano e deixa a máquina para a Sim. máquina. Né? Vamos, em vez de ter essa preocupação, vamos focar no humano. Né? Então, assim, não é a máquina que está roubando meu emprego. É eu que por muitos anos fiz emprego que era de máquina. Né? Então a gente tem aí uma humanidade, por exemplo, para explorar, com, sei lá, em tantas esferas que talvez a gente nem saiba ainda, né? Que, enfim, eu acho que tem um vasto campo de possibilidades. Né? Então, essa questão da tecnologia e do humano, elas são muito interligadas, se você parar a pensar dessa forma. Né? Então não existe, não é uma competição, né? É uma coisa que é uma simbiose, né? A Sim. gente está aqui totalmente ligado, por mais que a gente esteja fazendo tecnologia, quanto mais tecnologia a gente faz, mais humano a gente se torna, eu vejo dessa maneira. Caraca, que maneiro. Já tem até um corte desse na minha cabeça. A gente está falando muito de futuro, né? E ainda vou voltar nesse tema de futuro, assim. Mas eu queria também saber, porque é uma coisa que eu tenho que te perguntar. Uma pessoa com 13 anos de casa, né? A Central 80 tem, assim, é uma parcela razoável da sua vida que você se dedicou a uma mesma empresa e você viu várias coisas, vários momentos, né? Muda de prédio, e aí o principal produto é um, aí de repente o principal produto é outro. Os próprios posicionamentos que a gente tem, né, frente ao mercado, agora a gente está com um posicionamento super novo e ousado, mas isso vai mudando o tempo todo. Mas antes da gente tocar nesses assuntos, eu queria saber, assim, como é que essa história começou, assim? Como é que
Você visualizou, sendo brutalmente honesto, assim, você visualizou a Central e falou, quero entrar, como é que você tava naquele momento? Foi Não, tipo, vamos ver o que que acontece aí. não foi nada disso. Eu tinha vindo para Brasília, eu sou paranaense, nasci numa cidadezinha no interior do Paraná. Me mudei para Santa Catarina, morava em Balneário Camboriú, Itajaí, né? Fazia faculdade lá. E depois disso vim para Brasília. Então, assim, eu vim para Brasília, comecei a trabalhar na época na Brasil Telecom. Uhum. Ficava ali no CIA. E eu, assim, por 2 vezes na minha vida, né? Dois trabalhos anteriores, eu digo que eu entrei na empresa no dia que ela tinha sido comprada. Então, antes da Brasil Telecom lá no em Itajaí, eu trabalhava na Seara Alimentos. E eu entrei na Seara no dia cheio de balão que ela foi adquirida pela Cargill. Aí eu fui para trabalhar na Brasil Telecom e entrei no dia que ela foi adquirida pela Oi, também. Empresa cheia de balão, aquela loucura. Você é pé quente, pro dono da empresa você é muito pé quente, Tipo né? isso. Aí, beleza, né? Entrei no dia que ela foi anunciada a aquisição da Brasil Telecom pela Oi. Né? Fui para a área de suprimentos, né? Era o meu background, vou colocar dessa forma, né? Na área de compras, tanto na Seara quanto na Brasil Telecom. E, enfim, eu entrei, aquela coisa toda, bacana, fiquei uma semana trabalhando, meu chefe já me chamou e falou, Vânia, olha só, assim, a sede vai ser transferida para o Rio, né? E aí, assim, o que você me conta? Você tá afim de se mudar? Você tá afim de ir para lá? Isso aconteceu com muitas pessoas em Brasília, porque a Brasilecom era uma grande empregadora aqui, né? Conheço muitas pessoas, inclusive, que trabalham, já trabalharam na central, da gente se esbarrar, que também atuaram lá. E aí, você tá afim de ir pro Rio? Eu falei assim, olha, não tô afim, eu acabei de chegar em Brasília, né? Faz pouquíssimo tempo que eu tô aqui. Aí ele, muito honesto, assim, olha, então eu te sugiro que você comece a procurar outro emprego, né? Porque, assim, a gente vai ter todo um processo de transição, mas a nossa área provavelmente vai pra lá, não vai me ficar aqui. Então, não é uma sangria desatada, mas, enfim, se você não tá disposto a se mudar, né, não vai Você rolar vai por ter que muito tempo. mudar. Se Você você não tem que vai se mudar. mudar, você vai ter que mudar alguma coisa. E aí eu comecei a procurar emprego e tal. Na época, gente, era outra vida. Você mandava, você comprava jornal, olhava o anúncio no jornal, você vê como as coisas mudam em tão pouco Muito tempo. rápido, né? Muito rápido. Isso é 13, 13 anos atrás. E aí comprava o jornal de domingo, tinha a seção lá de empregos e, né, tinha as vagas e você mandava o seu currículo. Enfim, né? Paf, 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 tanã, vaga da Central IT, era analista financeiro. Mandei meu currículo. Ok, como mandei para vários. E aí, um belo dia, enfim, me chamaram para uma entrevista, né? Primeiro fiz uma entrevista com uma pessoa que... A Central IT era muito pequenininha, ficava no Via Brasil, né? Eram 2 salas, assim, né? Era uma... Vamos falar, mesa... Na verdade, 3 andares, mas assim... Você entrava no meio, onde ficava a recepção, tinha, tipo, a recepção e um banheirinho. Em cima era a sala do Freitas, que também era só uma escadinha, você subia, era só uma sala. E embaixo ficava a parte um pouquinho maior, que tinha o service desk, que tinha, vamos falar, um mini administrativo, que tinha 3 posições, assim. E era aquilo ali. Né? E tá, cheguei, assim. Confesso que a primeira impressão não foi das mais É, positivas. tipo, nossa, onde é que eu tô me metendo? No Via Brasil ali. Eu trabalhava na Brasil Telecom, tinha vindo da Seara, então, tipo, de grandes empresas. E eu, putz, aí tava meio que em reforma, assim, os móveis não estavam totalmente prontos da recepção, então tava assim, tipo, cheio de fio, né? A mesa toda assim. Tá bom, né? Vamos nessa. É o que tem também, É o que né? tem, né? Tal. Aí fiz, na verdade, fiz uma entrevista com a Maristela, né? A pessoa lá do. Não era um RH, a gente não existia um RH, era um departamento pessoal, né? Com ela, tá lá, tá. Depois disso, ela marcou uma entrevista com o Freitas e tal. E eu lembro também que o Freitas marcou uma entrevista comigo, era, sei lá, 7h30, assim, da noite. Eu falei, caraca, gente, 7h30 da noite, né? Será que Coisa. vai ser minha rotina? Vai Será que ser vai ser minha assim? rotina, minha vida vai ser essa, né? Putz, vamos lá, né? Foi e tal. Conversamos, né? Várias coisas e tal. E eu gostei muito, a conversa com ele, assim, fluiu muito, né? Assim, foi muito fluida. Cara, a gente começou a conversar e a gente ficou. Sabe assim, quando o tempo passa e você não percebe? Então, a conversa foi muito gostosa, foi muito agradável, fluiu, entendeu? Muito bom. E aí foi, depois ele me ligou, me convidou, né, fazer uma proposta para trabalhar, eu aceitei e fui, assim, cara e coragem e tal, e vambora. Ele conta depois, né, você vai ouvindo as histórias de outros pontos de vista. Ele fala que o Freitas tem uma coisa, assim, com ele, né, geralmente ele vai entrevistar alguém, ele pergunta muito assim,
no final, geralmente, por que eu devia te contratar? Né? Meio que pergunta padrão, assim, dele, de entrevista. E ele me perguntou isso, e ele conta, eu não lembro, honestamente, que eu falei, não. Você marcou mais uma pessoa aí. Ele falou assim, que eu gostei muito, Vânia, que você falou que você era movida por desafios e que você, né, gostava muito de ser desafiada. E aquilo me fez te convidar. E é verdade, assim, eu gosto bastante de desafio, eu tenho um prazer muito grande de construir as coisas, assim. Eu faço meu trabalho porque eu gosto de ver aquilo não é pronto, né? Pronto parece que não vai ter uma mudança, né? E hoje em dia tudo é muito mutável. Mas na rua, né? Vivo, né? Eu gosto de falar assim, cara, pô, legal, isso deu certo, assim. Então, tanto que ele me contratou na época e ele tinha, vamos falar assim, 2 desafios iniciais, né? Um era implantar a ISO 9001 na época, e outro era para implementar o RP que a gente usa até hoje, chamado Sankhya, né? Que é o nosso sistema. Na época era pequenininho, era só a parte financeira, que não... Só a empresa era pequena, lembro, tinha 78 funcionários. Já é... Que Sim. não é tão pequena assim, Sim. né? Mas comparado ao que é hoje. E, enfim, e aí não tinha sistema, era só planilha de Excel e tal. E aí me contratou com esses 2 desafios. E uma coisa assim que... Falou assim, Vânia, o que é algo que te orgulha na Central IT, assim... Né? Muitas coisas me orgulham, mas... Sabe, hoje eu olho pro processo que a gente faz lá no financeiro de pagar conta e tal, e aquilo me orgulha de uma tal forma, porque eu falo, cara, faz 13 anos que isso foi implementado e até hoje a gente usa. Se a gente usa até hoje dessa mesma maneira, porque ele foi bem feito, porque ele funciona. Então, é uma assim, geladeira, né? 13 anos é um negócio que software não dura 13 anos. Né? Exatamente. Então, quando eu olho para aquilo ali, eu falo assim, cara, eu me orgulho, né, disso. Então, o que me traz orgulho no meu trabalho é poder olhar e falar assim, putz, aquele negocinho, né, que foi criado, que, né, aquela configuração, aquilo ali que foi feito dessa maneira, eu participei daquilo. Então, assim, isso que me traz motivação, né? Quando a gente olha, sei lá, coisas mais recentes, né, o Forças Especiais, né? Poxa, Forças Especiais nasceu de uma reunião, bate-papo, meu, do Ravi, quem tava mais? Dete, Caio, eu não vou lembrar de todas as pessoas, posso estar sendo injusta aqui, mas, enfim, algumas pessoas naquela sala número 1 falam, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ver tudo isso, o pessoal saindo, e não só saindo, sabe? Pra mim dói quando alguém fala assim, putz, eu tô mega insatisfeito com alguma coisa, entendeu? E a gente ter poder de mudar aquilo ali e não fazer nada. Então, assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando eu olho, sei lá, o broche do Forças Especiais, nossa, aquilo me traz, assim... Que massa. Uma coisa maravilhosa, de poder ver que aquilo tá construído. Então, foi um pouco disso, assim, o início. Foi de muito desafio, muito trabalho, em outra proporção, totalmente diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Mas coisas muito... Era muito gostoso lá. Aquela fase era muito gostosa. Tem N história. Gente, aquilo... Já o Via Brasil, do tempo que eu peguei, foi inundado 2 vezes. Meu Deus. Assim, tem N histórias inundado aqui. em Brasília, que loucura. Porque ficava no subsolo. Então eu lembro, tipo, a gente tinha... Não tinha uma portaria, né? Tinham recepcionistas. A nossa recepcionista que chegava mais cedo, chegava às 7 da manhã. Não, minto, 6h30 ela chegava. Porque a nossa operação de Service Desk começava às 7. E ficava lá. Gente, era tudo no mesmo lugar. E aí, um belo dia, ela me liga às 6h30 da manhã e falou assim, Vânia, eu acabei de chegar aqui e eu não sei o que aconteceu. Enfim, depois a gente descobriu que tinha estourado um cano no banheiro e tá alagado o subsolo. E, obviamente, como tudo ficava no subsolo, também ficavam os nossos hacks, os servidores. Meu Deus. E aí, tipo, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu peguei o carro ensandecida, fui pra lá. E quando eu cheguei, assim, faltava um dedo pra inundar, pra molhar todo o hack com os servidores, assim. Isso foram 2 vezes. Essa vez foi a pior, na outra vez também foi uma mangueirinha do banheiro que também estourou. E aí não tinha escoamento pra água também. Agora a gente tá no 17º andar porque o Freitas, ele traumatizou, né? Não, se não dá aqui, acabou a cidade. A gente traumatizou de uma tal forma, essa outra vez, não, acho que foi dessa,
foi o chuveirinho, sabe a mangueirinha do banheiro, do Sim. sanitário, que estourou. E por isso ela falou, cara, a gente mandou tirar tudo. Cara, nunca mais mangueirinha no banheiro. Outra coisa, não sei se você já observou nos banheiros daqui, pra você ver traumas. O banheiro é um elevado, porque ele não era originalmente um banheiro aqui, né? Sim, Os sim. banheiros. Não sei se você já notou que tem o elevado e tem uma grelhazinha perto da porta. Pra escoar a água. Assim. Trauma de Meu Deus. E, e Trauma de mangueirinha de banheiro que estoura e inunda tudo. vai te dar pelo menos mais tempo, né? Deixa essa água escoar, dá Deixa essa pelo água menos mais tempo. escoar, pelo amor E o de servidor Deus. tá longe do banheiro também, Não, e aí assim. queimou o no-break, queimou todo. Então, assim, cara, foi Ai, uma que pavor. loucura. A Pavor. gente tem medo de outros tipos de ameaça, né? Trabalhando com tecnologia, e de repente a duchinha do A banheiro. duchinha do banheiro que estourou e, tipo, por um dedinho, assim, não pega todo o Meu hack nos Deus do céu. servidores. Muito doido. E assim, a Central IT, a jornada do herói da Central IT é muito impressionante, interessante, né? O Freitas contou pra gente aqui. Mas em algum momento dessa sua jornada na Central IT também, você caiu a ficha do caminho que você estava seguindo. Ah, eu entrei na Central IT meio que como um emprego, como todo mundo Sim, entra no emprego pra e pagar as tá. contas. E possivelmente esse mês alguém entrou na Central IT desse mesmo Com jeito. É certeza. tipo, cara, olha só, eu quero trabalhar aqui, é o que tem. Mas você hoje, né, tá numa posição muito relevante, né, na empresa e muito decisiva, assim, né? Você auxilia ali, né, junto com as outras pessoas que estão na vice-presidência, no conselho e tal, para onde a gente está indo, né? É um barco com mais de 1.000 pessoas, né? Em algum momento você deu esse estalo assim, e falou, eita, ou isso não aconteceu até esse momento, assim, tipo, agora eu tô à frente de um, porque eu impacto a vida de pessoinha em pessoinha, mas agora eu tô num negócio que é um transatlântico. Não, aconteceu sim esse momento. Eu acho que o convite para vice-presidência, né, foi muito marcante, mas no meu caso até um pouco antes, né? Eu fui galgando, né? Entrei como analista, coordenadora, gerente, superintendente, assim foi indo. Bom, na época do convite para superintendência foi um pouco disso, assim, sabe? Putz, agora, agora as decisões que a gente toma aqui, as coisas que a gente faz aqui, né? Elas impactam em grandes famílias, né? Eu lembro que novamente, né, na época do V Brasil do administrativo, assim, o administrativo, enfim, entrei, a Maristela me contratou e ela ficou só um pouquinho e saiu. Então, o administrativo virou eu, né? E aí a gente contratou a Dete e a Cleidiane, que hoje está numa das empresas do grupo, para ser estagiária. Então a gente até brinca, assim, a Dete também é do Sul. Na época a gente tinha tempo para isso, a gente tomava chimarrão. E aí sentava a Dete no departamento pessoal, a Cleidiane no meio e eu no canto, como, assim, mais financeiro. A gente brinca que a Cleidiane ficava passando a cuia, né? De um lado pro outro, no meio da gente ali. E a gente tinha 78 funcionários e a gente sabia o nome deles todos de cor. Porque a gente fazia muito processo de folha, de pagamento, né? Então, Ver a cara da pessoa ali você decora, né? era muito. Não, a gente sabia os nomes, mas não sabiam as caras, Ah, tá? A gente entendi. sabia os nomes de cor, mas não necessariamente, porque as pessoas ficavam às vezes nos contratos. Então, inclusive, era muito legal, Entendi. porque quando tinha evento, falava, caraca, fulano, Aquele que é aquele cara aquele que é o ali. fulano. Sabia o nome da O pessoa, estado nome, civil, só de salário, tudo. tudo, mas não sabia o rosto da pessoa. E isso é engraçado que acontece comigo até hoje. Muitas vezes eu sei muitos nomes, mas eu não sei ainda, às vezes, os rostinhos, né? Engraçado isso. Mas a gente sabia de todos, né? E aí aquilo, né, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e, enfim, hoje eu não sei mais o nome de todos, né? E aí teve um momento, sim, do convite que eu falei, caramba, peraí. Então, agora as decisões que eu tomo não são mais decisões que vão impactar somente a minha vida ou a vida necessariamente de quem está próximo de mim, mas sim de outras pessoas, de famílias, né? E isso te traz sei lá, um peso parece algo negativo. Não é algo, eu não vejo como algo negativo, mas te traz uma responsabilidade, né, sobre aquilo, né, sobre, nossa, realmente eu posso
eu posso impactar e então também posso fazer mais muitas vezes, né? Então, sim, isso te veste, é como um colete que você. Sim, Eu falo isso às vezes, a liderança é como um colete que você veste, né? Ela traz consigo algumas coisas, né? Algumas responsabilidades, com né? certeza. E aí, a partir do momento que você vai, né, subindo na hierarquia da empresa, você sobe um degrau e aí você passa a impactar um grupo maior. Né? Você já é gerente, você tem, sei lá, 4 analistas. Quando você vira superintendente, né, você passa a ter 3 gerentes e aí cada gerente com 4 analistas. É uma corrente mesmo, né? Sim, é uma cadeia. Você viu muita coisa aqui, né? Muitas histórias acontecendo. Você falou, eu lembro quando o Elton entrou. Eu lembro da chegada do Elton. E hoje é uma pessoa que divide com você ali as discussões da vice-presidência. Que é o meu par. Eu lembro desse dia, também foi muito interessante. Gente, no começo, assim, era apagar incêndio todo dia, era bater o escanteio e cabecear pro gol, assim. Ou apagar incêndio ou escoar água, né? Ou escoar água, né? Acontecia de tudo, né? Você tinha desafios que, assim, sei lá, inimagináveis, né? Acontecia de tudo. E nesse dia que eu falo que eu lembro do dia que ele entrou, porque, assim, a gente tinha acabado de ganhar um contrato. Melhor também não citar nomes, né? De um determinado cliente no Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, era o nosso primeiro. Se eu não me engano, não. Era o primeiro cliente lá no Rio de Janeiro. A gente não tinha operação lá. E aí, bom, fizemos todo um processo, tá lá, a gente tinha que atender com uma ferramenta, XPTO. E aí a gente montou uma passagem de conhecimento, como se fosse um treinamento lá para o pessoal que estava entrando. Então a gente alugou uma sala num hotel, né? E o pessoal foi para lá. Melina foi uma das pessoas que fez o treinamento, que era uma das pessoas que estava ministrando, como se fosse. Se fosse hoje, seria um onboard, né? Mas na época, Aham. tanto vamos falar da parte do que era Central IT, mas até da parte técnica também, inclusive, de como as ferramentas iam funcionar, de como que as coisas iam acontecer. Tudo marcado e tal, cara. E outra, né? A gente era muito quebrado, assim, de grana. Poxa, era um desespero, assim. Tanto que uma das coisas também que me. Fazendo um parênteses aqui, né? Uma das coisas que me toca muito do início, assim, eu era do financeiro, eu lembro que o Freitas sempre teve uma premissa muito forte de não atrasar salário. Então eu falei assim, cara, Vânia, salário é dignidade, salário é tudo. Então, assim, eu como empresário, isso tem uma coisa que, poxa, eu não vou me perdoar é de atrasar salário de ninguém. E a gente vendia o almoço para pagar a janta, assim, era uma realidade muito difícil. E eu lembro que chegava, tipo, dia 4 do mês, lá eu ia, Freitas e eu, de banco em banco, muitas vezes de ônibus, tá? Meu Deus. Casa W3 ali, não tanto por necessidade, mas até Sim, por ser sim. próximo, era onde estacionar. O cara pegava caminhando lá, pedia empréstimo, pedia desesperador. E às vezes, caraca, dava dia 5, Faltam horas pra gente falta pagar. horas e a gente não tinha dinheiro, era uma coisa muito louca. Então, enfim, fechando esse parênteses, era Pô, outra. mas esse parênteses é o senhor parênteses, né? Cara, era matar um leão por dia, literalmente, assim, era uma Hoje esse outra realidade. momento de abundância que a gente vive de central, assim, nem parece, né? A vida do empresário é uma vida muito difícil, assim, por isso que eu sou uma pessoa que eu valorizo demais quem ousa empreender, sabe? Tiro meu chapéu, porque realmente empreender no. Não vou falar em empreender no Brasil, né? Tem muita essa expressão, às vezes até um pouco pejorativa. Eu acho que empreender no mundo, empreender na vida. É difícil, né? Você tá sempre apostando alguma coisa, né? Exatamente, né? E tem, assim, você tem tudo pra ir contra, tudo pra dar errado. Então, a pessoa decide. Gente, vender um brigadeiro de colher, pra mim, ela já é extremamente vencedora, sabe? Porque realmente é algo muito desafiador e muito difícil. Mas, enfim, fechando esse parênteses. Então, a vida era muito difícil. E aí, assim, a gente já tinha alugado a sala, tudo praticamente pronto, né? Então, não tinha grana pra, vamos remarcar pra daqui a 10 dias se algo não funcionar, entendeu? E aí o Freitas me liga, era 8 da manhã, falou assim, Vânia, olha só, a gente tá aqui e faltou um servidor XPTO e a gente não consegue dar o treinamento sem esse servidor. Porque tinha um negócio da ferramenta lá. Pega o servidor, pega o avião e vem pra cá. Aí eu, oi? Ele, porque a gente não tem Não como, a tem o que gente fazer, não tem né? o que fazer, a gente não consegue fazer isso se não for agora.
E foi isso que eu fiz. Era muito cedo, acho que era umas 8 da manhã, servidor debaixo do braço. Literalmente, na época grande Sim, não é até. bem debaixo Não do era bem braço, debaixo do né? braço, ele era grande assim. Vai pro aeroporto e pega o primeiro voo pra cá e vem. E lá fui eu, 1h30, tipo, sei lá, 11 e pouquinho, eu cheguei lá com um servidor pra botar lá na salinha pro pessoal treinar. E tava a galera toda, Você com a foi central IT debaixo do braço, essa treitei debaixo do braço. esse O avião não podia Elton, cair de jeito nenhum. o Elton era uma das pessoas que estavam lá nesse time que tava entrando na época com a gente. Como eu falei, Freitas também tava, a Melina também tava, então, enfim, foi Pessoas que estão há muito tempo com a gente, né? exatamente. Pessoas que estão muito tempo com a gente, muito bom. É muito interessante na Central IT essa. Eu falei isso pro Elton, falei isso pro Freitas, essas jornadas que a Central IT permite, né? De uma pessoa entrar de uma forma e se transformando aqui dentro, né? O Elton ele fala isso, ele entrou um moleque, casou, foi pai e tal, você tá passando, né, por esse momento da maternidade agora e tal. Como é que, como é que você enxerga isso também? Porque eu vejo como um contraponto, eu queria muito saber a sua opinião e até saber se é um contraponto ou se são coisas complementares. Porque a gente, por um lado, a gente está num mundo de tecnologia e de startup, agora com o nosso projeto da Cocriar e com outros projetos que têm essa velocidade, né? Que não são startups, mas tem uma velocidade que quase flerta com esse mundo de startup. A gente continua sendo uma empresa muito grande. Cara, um dia e no dia seguinte meio Tudo que mudou diferente. tudo e tal. E, por outro lado, a gente tem histórias de pessoas e as pessoas não mudam de um dia pro outro. As pessoas, né? Até para você aprender, para você se capacitar, demora um tempo e tal. Como é que é a combinação dessas coisas? Uma tecnologia tão efêmera, tão acelerada e vidas. Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando no início, sabe? Eu acho que é uma simbiose, né? De como a tecnologia e o humano, eles. Eu não vejo um contraponto, eu vejo como algo complementar também não é a palavra, né? Eu acho que simbiótico talvez seja, Sim, né? Que isso coexistem, né? que coexistem e que se misturam mesmo, né? E um não tira a força do outro, pelo contrário. Eu acho que, na verdade, às vezes a força que a gente entende como algo contrário, na verdade não é. Vou te dar um exemplo. Eu, por ser mulher, numa posição, né, de liderança, leio, escuto, vejo, penso muito sobre a questão de mulheres, né, do papel da mulher, das lideranças, enfim, de como fomentar isso, de como isso acontece, né, de como se posicionar nesse mundo, né, e a gente está num mundo muito, como eu vou colocar, por um lado tem uma questão muito positiva do poder da palavra que hoje todos têm, né, assim, a tecnologia, as redes sociais, uma Uhum. série de ferramentas tecnológicas, inclusive, nos possibilitaram mudanças culturais muito profundas, né, em um pouquíssimo tempo. Então, hoje, as pessoas têm uma voz que no passado não tinham, mas, ao mesmo tempo, às vezes, de alguns movimentos, sei lá, negativos, né, de tornar aquilo um embate que talvez poderia ter sido feito de uma outra forma. Então, vamos lá, por exemplo, na minha opinião, né, uma das coisas que é mais poderosa, né, para uma mulher, por exemplo, né, para ela se, vamos colocar assim, ser empoderada, se lançar, né, como profissional, né, como mãe, com uma série de coisas, as pessoas enxergam o homem, muitas das vezes, muitas mulheres enxergam o homem como o vilão da história. E eu vejo ele como muitas vezes o mocinho. Não tem uma pessoa que mais me empodera como mulher do que o meu esposo. Porque se ele não me apoia, se ele não faz a parte dele, não é me ajudar nem nada disso, mas se ele não faz a parte dele, por exemplo, no cuidado com a nossa filha, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar onde eu estou, ou estar aqui, de repente, no Uhum. papel que eu estou. Entendeu? Então, assim, ele é o meu parceiro. E não só ele, como você, como todos os homens que estão aqui, como os meus pares, eles não são meus inimigos, eles não são meus adversários, eles me empoderam. E eu vejo que o humano e a tecnologia, de certa forma, acontece a mesma coisa, né? O humano e a tecnologia não são adversários, né? Eles cada um na sua força, ele se empodera. Se não fosse a tecnologia,
talvez, novamente voltando ao início, a gente estaria ainda lá na era industrial, apertando parafuso e fazendo trabalho de máquinas. E não podendo olhar para o nosso humano como a gente tem essa oportunidade hoje. Né? Então, assim, a tecnologia nos alavanca como humanos e não nos diminui. É dessa maneira que eu vejo. Cara, que incrível. Assim, acabou que a gente vem caminhando pro fim, você falou isso agora, acho que é fantástico. E assim, pra fechar, eu até queria. Você falou muito de empoderamento e tal. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, você não realizou o sonho da biblioteca da Vânia lá, Não, né? não. Mas você, hoje, com todos esses projetos, assim, você se sente uma pessoa realizada, você ainda quer mais? Como é Vânia Central IT? Você claramente você tá feliz, mas de realizações, assim, você não realizou a biblioteca, mas isso mudou, as pessoas mudam, isso mudou. Como é que é essa tua aspiração hoje? Pedro, mudou, né? Assim, como eu te falei, hoje eu tento pensar grande e executar muitas vezes, talvez no pequeno, No no detalhe, né? detalhe nesse sentido. Então, assim, ao mesmo tempo eu tenho oportunidade, como você mesmo colocou, né? De pensar em coisas que vão gerar impacto, né? Não só nos mais de 1.400 colaboradores que a gente tem, mas nas famílias deles, nos amigos deles e assim por diante, né? Então isso é muito grandioso para mim. Mas mais do que isso, né? De olhar no olho do outro, né? E de poder individualmente fazer alguma coisa. Então, assim, novamente, para mim, se eu puder apoiar em quem tá próximo, eu já tô extremamente feliz. E eu acho que essa simplicidade, que ela novamente dá grandiosidade para as coisas, né? Também, eu falo assim que. Estava até comentando isso com a Luana esses dias. A gente está fazendo os treinamentos do PDL, né? Da Conquer. Uhum. E eu estava comentando com ela que assim, como eu, Vânia, avalio um bom professor ou sei lá, um bom profissional que está me transmitindo alguma coisa? É pelo poder de simplificação que essa pessoa tem. Com certeza. Então, assim, para mim, o quão mais quando a pessoa conseguir transformar uma ideia complexa em algo simples de ser transmitido, é a maneira mais inteligente, é a maneira com que eu julgo ela mais inteligente, entendeu? E eu estava elogiando, né, que eu achei muito interessante essa capacidade de sintetizar as coisas. E eu acho que a gente vive muito nesse mundo hoje, de quanto que a gente consegue transformar coisas extremamente complexas em algo simples. Isso é extremamente grandioso. E é nisso que eu penso todos os dias, de como é que a gente pode pegar bons projetos grandes e transformar em coisas que vão, de forma muito simples, gerar uma grande mudança. Cara, é isso, né? Acaba que no final do dia o que a gente faz, a tecnologia muda, mas a gente, com esse foco, a gente meio que tá sempre fazendo a diferença, né? Daqui a um tempo a gente vai estar trabalhando com outra Com tecnologia, certeza. às vezes E com outra atividade. Ah, a Central IT passou por isso, né? Mas com o mesmo foco. a Central 80 é uma história de muita vanguarda, né? A gente sempre sempre atuou um passo à frente, né, em muitas coisas que a gente fez. Eu acho que a gente continua nesse movimento, né? Isso é muito gostoso, porque te permite acertar, te permite errar, te permite aprender. Beber água limpa, né? Chegar antes e Exatamente. seja bom ou ruim, a gente vai sempre chegar antes. Então, e isso é uma coisa que vem sendo falada nos últimos tempos que eu acho muito bacana. A oportunidade de você aprender. Quando você está errando em algo, significa que você já está à frente de quem não errou ainda. Sim. Porque significa que você já fez, já errou, já aprendeu com aquilo ali. Então, errar, ele vai te colocar um passo à frente, né? E não fazer você perder tempo. Então, é uma visão oposta, inclusive. Eu acho que isso é muito bacana. Essa oportunidade que a gente tem todos os dias aqui de fazer o diferente, de fazer a diferença. Isso me move. Cara, Vânia, incrível. Adorei esse papo, tenho certeza que quem escutar quem assistir a gente vai gostar muito também. Queria muito agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, de conversar, passar essa horinha aqui com a gente. Sei que a agenda é muito complicada, mas de verdade, muito obrigado. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Obrigada, Pedro. Obrigada pela oportunidade. A gente ainda tem
inúmeras histórias aí Com certeza, com que não foram certeza. contadas e tal, mas é muito gostoso poder falar um pouquinho sobre isso. Você Muito é um bom. dos papos que termina, eu falo, "Putz, podia ficar 4 horas aqui, né? Se a gente não tivesse ainda dentro do trabalho com várias agendas para tocar, dava para ficar horas aqui. Mas muito obrigado. Obrigada pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa, foi muito legal. Acho que esse movimento, como eu te falei, ele conecta as pessoas. Eu acho que isso é o bom uso da tecnologia, é a gente Sim, poder usar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição, né, em nossas mãos, para fortalecer o nosso humano, que é de certa forma o que vocês estão fazendo aqui. Talvez se a gente não tivesse toda essa, né, esse aparato tecnológico, não seria possível a gente chegar, levar né, essas histórias. levar essas histórias para frente, aí esse bate-papo para frente de forma tão fácil, tão fluida como com certeza vai ser. E, gente, vocês aí, espero que vocês tenham realmente gostado do papo. Eu gostei muito. Vânia estava aqui com a gente já acompanha aí o Freitas, né, outras entrevistas legais. Vem mais gente por aí, então vou te convidar para se inscrever aqui no canal. Manda aí pro pessoal do seu time, da sua família. Você vê que são histórias que extrapolam as histórias da Central IT. E que é muito bom ter vocês aqui com a gente, assim como é muito bom ter a Vânia aqui, Elton, a Jota, todas as pessoas que passam por aqui. É muito bom ter você também aqui com a gente. Então fica com a gente que vem mais coisa por aí. Tchau, tchau.